Você está com algum problema de saúde que está deixando você incapaz de retornar ao trabalho? Você pode ser beneficiado com auxílio doença. A gente vai saber mais informações sobre esse assunto a partir de agora. Inclusive, no outro bloco, o Paulo Vitor Souto, que já está aqui com a gente, estava tirando algumas dúvidas sobre esse assunto, né? A gente vai voltar a conversar sobre isso. Deixa eu pegar aqui minhas coisas, porque os telespectadores estão participando e você pode interagir com a gente, tá? Mandando sua pergunta. Paulo, seguinte, alguns telespectadores enviaram perguntas, dúvidas. E vamos lá, vamos tirar aqui, vamos começar. Ela não deixou aqui o nome, mas está perguntando o seguinte. O médico me deu um atestado de 15 dias. Depois de 4 dias, eu voltei ao trabalho. E depois teve mais outra complicação e o médico me deu mais 15 dias. E aí, o que é que eu faço? Isso, ela recebeu o atestado de 15 dias e espontaneamente ela voltou ao trabalho, é porque ela se sentiu capacitada a voltar a trabalhar, certo? Então, nesse caso, ela deveria continuar trabalhando. Se depois ela receber um novo atestado, que somou os 4 dias de afastamento, com mais 15, a partir desse prazo, como ultrapassou os 15 dias de obrigação do empregador, ela deve ser encaminhada para a INSS e, se for o caso, requerer um auxílio-doença, porque ultrapassou os 15 dias de afastamento, que são de obrigação do empregador pagar. A partir disso, o INSS quem arca. Então, mesmo que esses 15 dias... Porque primeiro ela tirou 15 dias, voltou ao trabalho, continuou trabalhando durante 4. Aí não se sentiu bem e recebeu mais 15 dias. Isso. Mesmo que seja intercalado, mas... Mesmo que seja intercalado. Isso é uma pergunta muito boa, Linda, em relação ao aspecto de que muito empregador tem a falsa ilusão de que o empregado sempre apresenta atestado de 14 dias, 10 dias. Somando todos os atestados, eu não consigo encostá-lo pelo INSS. Entretanto, se o empregador receber atestados durante um prazo de 60 dias, que ultrapassem os 15 dias, ela deve ser encaminhada pelo INSS. Pode ser vários atestados de 5 dias, num espaço de tempo de 60 dias. Mesmo nesse caso, ela pode ser encaminhada ao INSS e deve ser encaminhada pelo INSS. Outra pergunta do telespectador. Tem auxílio-doença para depressão? Sim, depressão? Sim, a depressão é uma doença extremamente grave, dependendo do ponto de vista e dependendo do diagnóstico dado pelo médico, e pode sim ser afastada pelo INSS em virtude de doença. Há depressões tão graves que eu, como advogado, já vi ser concedida aposentadoria por invalidez, pelo fato de que a pessoa não conseguir retornar e recuperar a capacidade laboral. Outra pergunta aqui da telespectadora. A mãe dela recebe auxílio-doença, mas sofreu um AVC e perdeu todos os movimentos. Ela quer saber o que fazer para aposentar a mãe. Comparecer ao INSS, agendar uma visita ao INSS para fazer um requerimento e requerer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A Betânia de Bananeiras está perguntando, ela tem um benefício do filho dela de 18 anos que está no nome dela. O que é que ela deve fazer? Benefício que está no nome dela, não consigo visualizar o benefício. Por mais que seja um menor, tendo contribuição, quem deve receber é o segurado, certo? Não existe benefício em paralelo. Entendi. O que pode ocorrer é o seguinte: um aposentado por invalidez, se necessitar de um acompanhamento permanente, de um auxílio de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, para os atos da vida cotidiana, o próprio segurado ou a pessoa que o representa pode requerer um acréscimo de 25% da sua aposentadoria. É um acréscimo de 25% que é destinado para arcar com esse custo dessa pessoa que o auxilia. Esse caso pode ser o seguinte: ela pode receber em nome do filho pelo fato de ser a curadora do filho, por ele não ter a capacidade de gerir os atos da vida cotidiana. Pode ser por essa razão. Entendi. Tem mais pergunta aqui. O Joselito de Sapé. Tem uma pessoa da família que está dando entrada na aposentadoria e precisa fazer a perícia, mas ela tem que ir para o Rio de Janeiro. Ela pode dar continuidade a esse processo lá no Rio ou tem que ser por aqui? Normalmente o benefício é requerido no local do seu domicílio. E quando você dá entrada no requerimento no seu domicílio, você acompanha e faz todo o final do benefício no próprio local que você deu entrada, na agência que você solicitou o benefício. Já chegou casos a mim, o ponto de o INSS encaminhar e devolver o benefício ao segurado, devolver o benefício não, cancelar o requerimento dele porque o domicílio dele era fora do local, certo? Então, se ele mora em João Pessoa hoje em dia, ele não pode ir até o Rio de Janeiro para requerer esse benefício. Entendi. Uma telespectadora, ela trabalha em um hospital e diz que quando alguém adoece por lá, tem que apresentar, além do atestado, o receituário. Isso é lei?
Não, o atestado médico supre e é o único documento válido para afastar o empregador e abonar a falta dele. O receituário, muitos empregados apresentam a declaração de comparecimento à consulta médica, o receituário de medicamentos. Isso não é necessário, isso não tem nenhum condão de abonar a falta, o que vale realmente é o atestado médico. Outra pergunta, quais são os valores que podem ser recebidos no caso do auxílio-doença? Tem um valor mínimo, valor máximo? O valor mínimo é sempre o salário mínimo nacional, certo? O valor máximo é o valor do teto da Previdência Social. Hoje em dia eu não me recordo qual é de forma decorada, mas é 4.000 e um pouquinho, certo? E o valor do auxílio-doença, ele é 91% do seu salário de contribuição. A aposentadoria de invalidez, não. Você recebe 100% do salário que você contribui, certo? Outra pergunta do telespectador, ele disse que sofreu um acidente, tem 9 pinos na coluna. Ele está perguntando se tem direito à aposentadoria. Há 5 anos ele luta e até agora não conseguiu. Infelizmente, é aquela velha situação. Ele tem que submeter a perícia médica do INSS. Se por acaso o INSS indeferiu, se ele já requereu o benefício e teve o benefício indeferido em até mais de uma ocasião, é recomendado que ele procure um advogado de sua confiança e entre na Justiça Federal, ingresse com ação judicial para que venha discutir isso no âmbito judicial, fugindo do âmbito administrativo do INSS. Entendi. Isso também pode ser, nesse caso aqui, da Lúcia, ela diz que tem úlcera varicosa. Passa a maior parte do ano com ferimento no pé e o INSS diz que ela está apta a trabalhar. Acontece, infelizmente, muitas vezes do INSS não reconhecer a capacidade do segurado. É aquela situação, o perito médico tem a liberdade profissional de avaliar o que realmente é incapacidade, seja temporária ou total. Mas caso ele requeira esse benefício e haja um indeferimento administrativo, é direito do segurado tanto recorrer administrativamente, como ingressar com ação judicial na Justiça Federal. Aqui tem a pergunta também de outra telespectadora. Linda, fui demitida esse mês. Trabalhei 1 ano e 1 mês na empresa. Tenho um problema de tendinite no braço. Quero saber se ainda tenho direito ao auxílio-doença. Ainda estou recebendo seguro-desemprego. Sim, você tem direito ao auxílio-doença. Agora faço uma ressalva importante. O auxílio-doença, ele não pode ser acumulado com o seguro-desemprego. Na verdade, é o seguro-desemprego que não pode ser acumulado com nenhum benefício de prestação continuada, com exceção do auxílio-acidente, da pensão por morte e do auxílio-reclusão, se eu não me engano. Mas ela pode sim, mesmo ela tendo se afastado do emprego, ela mantém a qualidade segurada dela e ela pode requerer o benefício ao INSS. Aqui a pergunta do Sérgio, ele está encostado há 2 anos pelo INSS com problemas de coluna e lombar, né? Tem 33 anos de contribuição e 53 anos de idade. Qual a possibilidade dele se aposentar? Se ele quiser se aposentar por invalidez, pelo fato de já estar 2 anos afastado, a probabilidade de ele requerer a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é até grande de ser deferida. Entretanto, caso ele não queira se aposentar por invalidez, ele teria que retornar ao trabalho para continuar contribuindo, se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, da forma que ele requerer e melhor entender. Vamos só repetir esse cálculo novamente. No caso do auxílio-doença, o auxílio seria de quanto? O auxílio-doença, o valor dele é 91% do salário e benefício, certo? Salário e contribuição. Tá. O aposentadoria por invalidez é 100% do que você contribui. É isso que ele está dizendo aqui, o nosso telespectador. Bom dia. A pessoa, ele sofreu um acidente de trabalho e a aposentadoria é de 100%, ele está perguntando. Ele disse que a aposentadoria dele é no valor de 5.000, mas ele só recebe 2.800. Não, aí a gente tem que relativizar, saber qual é o tipo de aposentadoria. Se ele sempre contribuiu em cima do teto do INSS, até hoje em dia ele não poderia nem receber 5.000, porque ultrapassa o teto do INSS, certo? Primeiro ponto. Sim. O segundo ponto ainda é que se ele contribuiu durante toda a vida dele no teto do INSS e ele se aposentou por tempo de contribuição, provavelmente incidiu o fator previdenciário porque ele não ter atingido a idade ainda. Com essa circunstância, o valor do benefício é reduzido drasticamente, certo? Então, por essa razão, tem que sinalizar qual foi o tipo de aposentadoria dele e como ele requereu o benefício. Aqui uma última pergunta. Bom dia, programa excelente, fã de carteirinha. Gostaria de saber qual o valor teto que devo contribuir para receber o teto da aposentadoria. Meu nome é Kleber e falo aqui do bairro dos Bancários. Kleber, como eu estava dizendo aqui agora, eu não sei decorado qual é o valor máximo do salário-benefício do INSS. E com isso tem que se fazer o cálculo da contribuição previdenciária. Mas o site da Previdência Social tem de forma detalhada todos os valores de benefício e o valor que você deve contribuir e o valor máximo de benefício que você pode receber. Olha, Paulo, a gente recebeu outras perguntas, muitas perguntas dos nossos telespectadores. Quero, inclusive, aproveitar e agradecer a sua participação, você aí do outro lado da telinha. Seguinte, Paulo vai voltar aqui no programa para
conversar sobre esse assunto, mais sobre a aposentadoria, combinado, né, Paulo? Tudo bem, linda. Tem algumas perguntas dos nossos telespectadores, vamos fazer a listagem e você vai voltar novamente para poder tirar as nossas dúvidas, tá? Perfeito. Combinado? Combinado. Obrigada, bom trabalho e bom dia para você. Obrigado a você e obrigado ao telespectador.